Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Pedimos desculpa pelo atraso, mas estamos aqui e hoje para finalizarmos o capítulo, o livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. Aqui a gente vai ler algumas passagens que a gente tanto já ouviu falar aí, tanto a gente já falou e nem sequer sabia que tinha sido Miqueias, como que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Não é bem assim o texto, mas em algumas versões fala dessa forma, da mesma coisa. E basicamente a gente leu aqui no livro do profeta Miqueias, onde ele fala aqui, digamos que a gente, em 3 partes que ele fala, primeiramente do juízo, de Deus sobre o povo naquela época, que era o exército babilônico, onde iria ali invadir todo o Reino do Sul e levar cativos, e passar 70 anos, como a gente já sabe do desfecho disso. E a gente também, o profeta fala aqui sobre a questão do Messias, a vinda do Messias, esse reino messiânico, fala que vinha de Belém, uma cidade que que as pessoas não davam muito cartaz, Aqui a gente viu que ele falou sobre advertência aos líderes, os profetas, assim como Amós, assim como Moisés também, os demais profetas, sempre, porque a corrupção sempre vinha de cima para baixo, Isso é interessante que a gente lê. Sempre começava dos líderes e assim ia disseminando para como a gente pode falar, o povão mesmo. E aqui a gente vê o desfecho, vê o desfecho desse livro, que é quando ele enfim fala do juízo final que virá e fala do que irá acontecer com Israel e ora por misericórdia para o seu povo. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Quero pedir a vocês que estão entrando aí na live que já vá compartilhando, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Você já vai compartilhando, que hoje o estudo vai ser uma bênção, Versículo por versículo, Esse último capítulo de Miqueias, para a gente encerrar esse livro, de uma forma assim muito boa, porque tem muita coisa, muita riqueza, muita coisa boa nesse capítulo, como nosso presbítero antes falou aqui, ele que vai ser, vai guiar esse estudo de hoje, e muita coisa interessante, muita coisa que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, passa batido, e hoje a gente vai estudar aqui, lembrando, que a próxima semana, na quinta-feira, nós continuamos com os profetas menores. Então você vai acompanhando aí, eu creio que vai ser bênção também, o livro de Naum. Então, o livro de Naum é um livro bem pequenininho e a gente vai também aprender muito com esse livro, amém? Estamos vendo aí se a partir da semana que vem a gente vai fazer presencial ou se vai continuar assim, online. Mas, por enquanto, mesmo que a gente ainda não tomou essa decisão, mas com certeza vai ser transmitido ao vivo e depois vai para o canal do YouTube. Então, lá no canal do YouTube, se você está assistindo pelo canal do YouTube, eu quero pedir a você que curta esse vídeo, que compartilhe e que também se inscreva no canal, porque isso vai nos ajudar a continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. Quanto mais gente
curte o canal, quanto mais gente se inscreve no canal, mais esse canal tem visibilidade. E o canal tendo visibilidade, a palavra de Deus que é pregada no canal vai ter mais visibilidade ainda. Amém? Então a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas pregam a palavra de Deus, mas pregam muitas vezes deturpando. Então a gente tem que dar valor àqueles que pregam sem deturpar a palavra de Deus, aqueles que pregam com verdade, com coerência, respeitando o que o texto bíblico fala. Amém? Amém, é isso mesmo. Vamos orar, meus irmãos, e dar início ao nosso estudo de hoje. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar sobre a Tua Palavra, de conversarmos uns com os outros, de aprendermos contigo, Espírito Santo. Que o Senhor possa multiplicar essas oportunidades para nós. E que possamos, além de estudar, além de meditar, principalmente praticar. Nos dar força, perseverança, para que a gente possa fazer isso. E que a Tua Palavra possa, meu Pai, cada dia mais e mais ser expandida até os confins da terra. E será, porque foi assim como a Tua promessa, Senhor Jesus. Oramos para aquelas pessoas que estão tristes, depressivas, que estão cabisbaixas, que muitas vezes pensam até tirar as suas vidas, muitas vezes pensando em coisas horríveis, que o Senhor possa consolá-las e que elas possam ouvir o Teu chamado, quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e que elas possam entender que só existe um caminho, uma verdade e uma única vida, que se chama Jesus Cristo. E só esse Jesus, né, o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, que pode realmente curar essas doenças espirituais, essas doenças da mente, que muitas vezes perturbam essas pessoas. Né? Oramos também para que você possa consolar aqueles que perderam o seu ente querido, amigos, seja por meio da Covid, seja por qualquer outro meio. Senhor. E oramos para que o Senhor possa dar cada dia mais sabedoria aos nossos governantes, aqueles que estão ali, né, de frente para tomar decisões, para que tomem decisões voltadas para o bem comum. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando esses estudos, nos capacite, Espírito Santo, também como pastor John, para que a gente possa ensinar a Tua Palavra da melhor forma, da forma mais sempre didática. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amém. Lembrando que o nosso seminarista Jadson, né, não está aqui porque ele voltou para o seminário. Né? Então, está estudando lá. Né? É um trocadilho, Jadson. Quando ele tiver uma folguinha lá no seminário, ele vem para compartilhar aqui, né? Dar aqui a sua contribuição aqui no nosso estudo também. Amém? O nosso seminarista voltou para o seminário. Amém, meus irmãos. Então, pais, irmãos e Cleide, né? Nossa ouvinte, ouvinte, como se chama a pessoa que vê? Fiel. Ouvinte é a pessoa que vê o quê? Telespectadora. Nossa telespectadora fiel aí, amém? Vamos dar um prêmio aí para a senhora. No final dos profetas menores aqui, a gente vai dar um presente para a Rose Cleide. Mas aí a senhora vai ter que fazer uma redação, fazendo um resumo de todos os livros que a gente tem, para poder ganhar esse livro, é claro, né? Você acha que vocês estão simples assim? Mas, meus irmãos, brincadeira à parte, vamos ler o capítulo 7, e aqui eu dividi, né, ele em partes. A primeira parte, que do versículo 1 ao verso 6, a gente vê um desabafo, né, solitário do profeta Miqueias, o desabafo de um patriota que vê a sua nação se defiando, que vê a sua nação à beira, né, de um caos que provavelmente, praticamente vai ser impossível de evitar. Que aconteceu, né? Babilônia invadiu e os levou cativos porque eles não quiseram se arrepender. Então aqui ele começa, né? Vamos ler do 1 ao 7, capítulo 7, versículo do 1 ao 6, que diga: Ah, que infelicidade é minha!
Sou como um homem faminto que depois da colheita de verão procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras. Todavia, não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Então, a gente nota aqui, né? Que infelicidade a minha. Você vê já a tristeza, né? A minha versão diz ai de mim. Ai de mim, né? E com isso, sou como um homem, né? Faminto que depois da colheita procura figos, né? E uvas não procura, não tem mais nada, não tem nada. Ou seja, o que ele está querendo falar aqui? Quando ele fala um homem faminto, ou seja, depois da colheita, porque a plantação aqui é a palavra de Deus, é a profecia dele aqui, que ele estava profetizando ali. Só que ele procurou fruto, procurou alguma coisa, e ele fala no final no final do versículo, mas já foram tirados, ou seja, já foram arrebatados. O inimigo arrebatou as palavras que foram ouvidas, porque existiam outros profetas antes dele. E ele fala, que infelicidade é minha. Né? Um exemplo dele. Né? Profetizei tanto, todos profetizaram antes de mim, e na hora de colher, faminto, não tem nada. Cadê os frutos? O povo não está nem aí para a palavra de Deus. A gente vai notar isso lendo mais adiante, que realmente é isso que ele quer falar. Aí no verso 2, eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. E ele continua. Não há um justo nessas terras. Não há ninguém piedoso aqui para que eu possa compartilhar, para que eu possa conversar. Estou conversando comigo mesmo, porque não é que ele era perfeito, ele não está falando isso aqui, mas ele era um homem de Deus, é uma pessoa que se esforçava para pregar e viver a verdade, a palavra de Deus. E aqui ele estava fazendo esse desabafo triste. Meus irmãos, os profetas eles eram judeus, né? Ou hebreus, eles não eram de outra nação, né? Eles eram ali e muitas vezes, na maioria das vezes, o profeta ele começou a profetizar com 10 anos de idade, 5 anos. Mas depois de uma certa idade que eles começaram a profetizar, ou seja, mas antes eles tinham amigos, tinha pai, tinha mãe, tinha tio, tinha primo, era gente como eu e você. Ou seja, tinha uma certa amizade, né? Tinha um certo vivência antes de Deus os separar, de Deus os chamar ali para o ministério. E aqui ele, né, desabafa toda a sua tristeza, decepção com um povo que desde pequeno ouvia a palavra de Deus. Provavelmente aqui, a gente vai ver mais na frente que ele vai falar sobre, né, familiares, sobre, né, seus parentes. Provavelmente ele via familiares dele que não estão nem aí para Deus, que estão realmente se prostituindo espiritualmente falando, né? Que estão, como ele fala aqui, buscando, né? Quando ele fala aqui no verso 2, cada ser humano caça seu próprio irmão com laço. Então veja o cenário que o profeta Miqueias está finalizando o capítulo, né? Um cenário triste, né? Eu acredito que já está bem claro, mas é bom a gente frisar, né, que a palavra justiça na Bíblia ela tem vários significados. E um deles é retidão. Aqui a justiça, quando ele diz não tem um justo, né, a gente remete isso também para Salmos, a gente remete isso também para Romanos. Não há um justo, né, não há alguém que seja reto, não há alguém que busque a verdade, que ande em retidão, que busque a Deus, que queira fazer a vontade de Deus. Então, é nesse contexto
que o profeta se encontra. Um contexto onde ele está no meio de uma geração de pessoas incrédulas, de pessoas que não estão nem aí para a palavra, de pessoas que não andam em retidão, que não andam em justiça. E ele, retomando aqui o versículo 1, quando diz assim, ai de mim, porque ele se vê no meio dessa geração perversa, e como o presbítero falou aqui, não é que ele seja perfeito, mas é que ele se vê no meio de uma geração que é imperfeita e que quer se chafurdar na lama, que quer continuar na imperfeição. Porque todos nós, como seres humanos, somos imperfeitos, mas não quer dizer que a gente tenha que se aprofundar na nossa imperfeição. Mas a gente tem que buscar cada dia melhorar, cada dia mudar, transformar-vos, né? Renovar a vossa mente. É isso que a palavra diz. Isso aqui é como eu falei, um desabafo do profeta, a tristeza dele em ver a nação escolhida de Deus. Como eu disse, provavelmente ele tinha parentes aí do meio, poderia ser irmão, até esposa, ninguém sabe, alguns comentaristas falaram até sobre isso, pelo que a gente lê aqui. E por que ele está falando que não há um justo sequer aqui? Como disse o pastor, né? O justo, o significado aqui é de retidão, é daquele que procura agradar a Deus, é nesse sentido aqui. E a gente puxa um link nessa, digamos, indignação, isso é a indignação do profeta. Que, poxa, o povo escolhido de Deus, o povo eleito, o povo que viu sinais e prodígios no Egito, que ouve a palavra do Senhor desde pequeno, e não há um sequer. Mas há um contra o outro, um querendo derrubar o outro com laço, né? Trazer o outro com laço, fazer armadilha. E o profeta Jeremias, lá no Jeremias 15:17, ele diz o seguinte: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca participei de suas festanças, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. É praticamente sentimento do versículo 2 é o mesmo do profeta Jeremias. Miqueias não quis se assentar junto com eles, não quis participar das festas deles, mas preferiu ficar sozinho, né, com Deus. E Deus ali, ele fala que me sentei sozinho porque a tua mão estava sobre mim. Ele né, escolhido por Deus para ser profeta. E me encheste de indignação. Meus irmãos, se não for uma obra divina, a gente vai compactuar com os pecados. É isso que ele está falando aqui. Foi Deus que encheu ele de indignação. Se não fosse Deus que tivesse essa obra, separasse e não colocasse, não enchesse de indignação, ele ia compactuar com o povo. Mesma coisa, profeta Miqueias. Ele disse, eu sou como um homem, eu sou um infeliz, sou como um homem que está com fome e procura frutos, mas não tem fruto, só tem fruto ruim, podre, levaram tudo, não tem mais nada, a árvore está seca, nem folha tem. Estou parafraseando aqui. Nem folha tem. Mas há quem? Há um contra o outro, né? Fazendo armadilha, né? Contra o seu próprio irmão, com laço ali querendo derrubar. Mas por que isso? Porque o Senhor encheu o coração dele de indignação contra o pecado, meus irmãos. É por isso que se não houver uma obra divina na nossa vida, a gente vai continuar pecando e achando que está tudo bem. E achando que isso é vida. Temos que viver, né? Ah, não. Eu vou tomar aqui minha cervejinha, meu não sei o que lá, vou comer meu não sei o que lá, porque eu também sou filho de Deus, né? Essa é a frase aí. E não é assim que a Bíblia de Deus diz isso. Então, o profeta aqui está, né, indignado com a situação do seu povo. Por isso que diz, não há um justo, ou seja, não há quem siga a retidão, para a gente entender melhor. Como falou o pastor John aqui. Amém? Continuando, verso 3. Todos estão com as mãos prontas
para praticar o mal. Ou seja, para dar bons frutos, não. Mas para praticar o mal, meu amigo. Como dizia o professor Raimundo, né? Vapt e vupt. Já estão prontos. Já tem plano, o plano já tá certo. É como, esqueci qual foi o escritor que escreveu que quando a gente pensa, né, a gente quer desistir, quer voltar para trás, o diabo sempre tem um barco e um remo ali, aposte para a gente voltar. O diabo sempre tem um barco e um remo. Ou seja, sempre o ser humano sempre está pronto, né, para fazer o mal. E hoje não se difere disso, meus irmãos. Fazer o que é bom, não. O que é bom, a gente diz que é difícil, porque essa pessoa dificulta muitas coisas, isso, aquilo, outro, a gente inventa uns milhões de desculpas, isso é verdade. Mas para fazer o mal, meus irmãos, essa é a nossa natureza. Desde que Adão caiu, essa é a nossa natureza. Uma criança, quando faz maldade com a outra, é uma criança de 2 anos, 3 anos. Quem foi que se deu maldade para aquela criança? Ninguém, meus irmãos. A nossa natureza é má. Estamos prontos para fazer o mal. Mas a gente tem que se esforçar e pedir ajuda ao Espírito Santo para fazer o bem. Como disse, escreveu Moisés, Deus através de Moisés falou para o povo: olha, eis que coloco diante de vós, mas em Deuteronômio, 2 caminhos, da vida e da morte. Escolhe, porém, a vida para que você vá bem. Então Deus deseja que a gente vá pelo caminho da bondade, porque Ele é um Deus bom. Não somos a imagem e semelhança dele. Meus irmãos, temos atributos de Deus em nós, mas esses atributos só vão florar através de uma obra do Espírito Santo. Como Paulo escreve aos Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra, ou seja, o Espírito Santo, irá terminá-la até a volta de Cristo. Pois temos que perseverarmos. Assim como o profeta estava perseverando em retidão, e não se manchar, e não se misturar, e não se aceitar com eles ali, mas se indignar. Meus irmãos, o mal a gente faz de graça, né? Como diz, o mal a gente faz de graça. Não precisa se esforçar para fazer o mal, não. Precisa fazer, não. Agora fazer o bem, mas por quê? Porque essa é a nossa natureza. Por isso mesmo, persevere nisso. Persevere em fazer o bem, assim como o profeta, perseverou. Mas continuando, versículo 3. O governo exige suborno e juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. Então, veja o que o profeta está nos apresentando, né? Os governantes aceitam suborno e os juízes agrados e presentes. Os poderosos impõem a sua vontade, o seu querer sobre a terra. Todos tramam em conjunto. E não diferente de hoje. A gente vê muitos governos, a gente passou um período de 16 anos aí, num governo extremamente corrupto, que se ficasse mais 4 anos, mais um tempinho, a gente ia quebrar de vez, porque aceitava corrupção, suborno. Passamos 16 anos no governo onde as empreiteiras eram donas do país, faziam o que bem mandava. Passamos 16 anos aí, né? Os primeiros anos desse governo aí petista, onde era muito bom e obrigado e tal, né? Porque tome dinheiro para lá, dinheiro para cá, o governo parecia até ser do Santos. E hoje a gente está vendo o resultado dessa marolinha, né? Que o Mani falou na crise lá atrás. Marolinha, o resultado dessa marolinha aí, né? Que são interessante, né? É o texto bíblico como ele é atual. E eu lembrei agora aqui o presbítero falando aí da corrupção desse governo, que graças a Deus passou, né? Porque eles queriam se perpetuar no poder. Eles queriam tanto se perpetuar no poder, e a gente está falando isso aqui
porque tem a ver com aquilo que a gente está abordando. Mas eles queriam tanto se perpetuar no poder que quando estava para ter o impeachment lá, a Dilma chamou o general Vilas Boas, que era o presidente que era quem comandava as Forças Armadas, né? E ela chamou ele para dar o golpe. Vamos botar estado de sítio aqui, porque o pessoal está querendo me impeachment e tal. E ele não aceitou. Então o desespero foi tão grande pelo poder, a ânsia do poder foi tão grande, que ela queria colocar o Brasil em estado de sítio. Porque em estado de sítio nada pode ser, nenhuma lei pode ser feita, nada. Fica tudo congelado, né? Quem tá no poder fica tudo na mão do presidente. É. Tudo fica na mão do presidente. Como as Forças Armadas elas estão abaixo do presidente, então fica tudo ali. Aí você vê que esse governo que passou era tão corrupto que as empreiteiras elas tinham a Odebrecht mesmo, ela tinha um espaço lá na sede dela para corrupção. Já tinha um departamento de corrupção. Tem um caderninhozinho. Já tinha um caderninho, e aí tem vários nomes lá nesse caderno. Então a gente chegou num ponto de uma corrupção generalizada. E até hoje a gente sofre por causa disso. A gente está num processo de pandemia, onde lá atrás foram fazer estádio de futebol aqui para a Copa do Mundo. E para quem não sabe, a Copa do Mundo já tem indício, já tem investigação, que a Copa do Mundo foi comprada para o Brasil, os votos para vir a Copa do Mundo para o Brasil, assim como a Olimpíada do Rio de Janeiro também. Até isso o pessoal sai corrompendo. E quando foram falar mas o que está faltando no Brasil não é estádio de futebol, o que está faltando no Brasil é hospitais. Aí o governante lá disse, mas não se faz Copa do Mundo com hospitais. E o Fenômeno. E o Fenômeno também falou, também endossou essa fala aí. E você vê que hoje a gente está nessa situação, onde deveríamos ter feito hospitais lá atrás, 16 anos atrás, quando eles entraram no poder. Deveriam ter feito hospitais para que hoje o Brasil pudesse suportar essa pandemia. E por que o Brasil hoje é um dos países que mais sofre a pandemia? Porque a sua saúde já era precária de muitos anos. Nunca foi boa, só foi pior. Alguém esses dias falou para mim, poxa, eu vi imagens dos hospitais lotados, não sei aonde. E eu perguntei para essa pessoa, qual foi o ano no Brasil que os hospitais não estavam lotados? Qual foi o ano no Brasil que a saúde não era precária? Qual foi? Qual foi o ano no Brasil que a saúde era boa? Não teve isso no Brasil. Nunca teve. Se teve, foi lá atrás. Eu não vi essa época. Mas eu não acredito que teve essa época, até porque nesses meus 36 anos de vida que vou fazer, nunca ouvi falar numa situação boa de saúde do país. Ainda mais nesse período de pandemia. Né? Então, tudo a gente tem que plantar hoje para colher amanhã. O problema do Brasil é que o Brasil quer plantar hoje e quer colher agora. O brasileiro ele aprendeu que as políticas públicas do Estado ela tem que ser imediatista. Ela tem que ser para agora, para o já. Mas as políticas públicas de um Estado, ela não é feita para o agora, para o já. As políticas públicas de um Estado, ela é feita para anos lá na frente. Para projetar anos lá na frente. A gente vai precisar de quê lá na frente? De hospitais. Então vamos agora começar a construir os hospitais. Mas não se pensa no futuro. Os políticos brasileiros, ele não pensa no futuro. Ele só pensa no agora. Fazer algo que ganhe voto para ele. É por isso que muita gente nesse governo passado ganhou muito Bolsa Família, né? Mas vamos continuar na Bíblia, porque senão a gente vai a fundo mesmo nesse assunto. Meus irmãos. E eu, como normalmente estou endossando aqui desse pastor,
se você ler o versículo 3, você vai ver que a gente não está falando, não está pegando um assunto nada a ver. Lê um versículo e fala que isso nada a ver. Não, tem a ver. Veja só, o governo existe suborno. Então a gente fala tudo aqui só de corrupção. Como disse o pastor, veja a atualidade da Bíblia, a atualidade desse versículo. O governo exige suborno. É o que está acontecendo. Não é? Durante esses países, até agora do governo federal a gente não está vendo nada. Espero que não, né, que continue assim, né, e não estamos defendendo aqui nenhum presidente, né, não estamos levantando bandeira, a gente está defendendo o Brasil. Quando estiver fazendo o Brasil, então somos a favor de tal governo. Então a gente está fazendo um link entre o que estava acontecendo no passado e o que está acontecendo hoje. Isso se chama aplicação, meus irmãos. Né? Aplicação. Né? E fala, o juiz aceita agrados e presentes. Né? E hoje a gente vê o nosso, né, o judiciário brasileiro extremamente político, aceitando afagos, com o ego lá em cima, inventando um inquérito sem ter direito nenhum, sem ter nem. Eles não têm direito de simplesmente abrir um inquérito, mas estão fazendo isso aí. Porque, né? Provavelmente alguém está por trás ali agradando eles, né, dando presentes, e eles querem fazer a sua parte. Os poderosos impõem o que querem, né? A gente lembra aqui dos governadores, dos prefeitos que estão fazendo esse lockdown aí, que estão fechando tudo, fechando bar, fechando não sei o quê, fechando não sei o quê. E vamos fazer auxílio. Até quando auxílio, meus irmãos? Até quando? Essa hora essa conta vai chegar. Entendeu? Então, o que a gente lê nesse versículo aqui 3 parece que é o que a gente está vendo ultimamente. Né? Muita corrupção, já faz anos aqui no Brasil, né? Vendo os juízes, né? o judiciário perdido, afogado, né? Realmente em política, e muitas vezes em corrupção, e vemos os poderosos, né? Se impondo. Fecha, prende, manda bater. É o que o cenário, o mesmo cenário que Miqueias estava vendo naquela época, é o cenário que a gente está vendo aqui hoje. Verso 4. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior do que uma cerca de espinhos. Eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas. O dia do castigo de Deus. E, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Então ele começa a falar, o melhor dos meus irmãos é como um espinheiro, como uma ave dura, grossa, né? Que não serve para muita coisa. Espinheiro não tem muita a função dele é causar dor, né? Justamente, então você vê. Então eu disse, o melhor dos meus irmãos é como um espinheiro. E o mais justo é como uma cerca de espinhos. Meu amigo, é profundo. O mais justo ele está falando aqui. O menos ruim é como uma cerca de espinhos. E aí, o que é que você quer? Você prefere o melhor, que é como um espinheiro? Ou o mais justo é como uma cerca de espinhos? Que fura, que fere. A situação estava muito difícil. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E ele fala, continua. Eis que é chegado o dia profetizado pela sua sentinela. Quem é a sentinela, meus irmãos? Os profetas. São os profetas. Está chegando. O cativeiro está chegando para vocês. O dia do castigo de Deus. E, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Ou seja, a confusão né, de perder. Será que vai vir? Não vai vir? Não vai vir, não. Vamos continuar. Vamos de qualquer jeito. Aí a confusão também no cativeiro, né? Não conseguir compreender por que a gente está passando por isso, né? O que a gente fez que a gente está passando por isso? Muitas vezes as pessoas plantam, mas na hora de colher não lembram o que plantaram, né? Lá atrás. E fica
confundido. Por que Deus abandonou a gente? Por que Deus permitiu que o inimigo nos tirasse desse lugar, tomasse a gente daqui? Por que permitiu que a gente fosse para o cativeiro? E fica aquela confusão, né? Mas o povo, ele vai ter essa confusão, mas Deus vai clarear a mente deles. E eles vão saber muito bem o porquê, né? Realmente vai ter confusão, porque como um cara está em pecado, ele está tão acostumado a pecar que ele acha que está fazendo a coisa certa. O povo hebreu era a mesma coisa. Mas Deus não vai mandar ninguém para o cativeiro sem dizer, olha, vocês estão indo por causa disso. Então vai clarear, né, refrescar a mente deles, através dos sentinelas. O próprio profeta Jeremias, que era um dos sentinelas dessa época também, né, em relação, profetizou sobre a questão do juízo, né, que vinha no Babilônia, e falou na Babilônia, lá em Jeremias 6,17, coloquei sobre vós sentinelas, vos orientei dizendo, prestar atenção ao som da trombeta, mas replicaste, não atenderemos às tuas ordens. Eles estão confusos, como é que vão atender? Eles estão pensando, né, como disse o pastor, somos o povo de Deus, sacerdócio real, o povo eleito. Como é que vai vir um cativeiro para a gente? Não, isso é mentira desse profeta, vamos matar, vamos apedrejar, vamos prender, vamos fazer isso, vamos afastar ele. E confundiram com Amós, mandando, né, Amós profetizar em outro lugar, afastando Amós ali, porque o povo não estava nem aí, não queria saber da verdade, o pecado tinha confundido, né, a mente deles. E isso é o poder do pecado, meus irmãos, confunde mesmo a mente das pessoas, ao ponto de colocar que elas são boas pessoas, que realmente não tem mal nenhum. Eu saí com meus, né, dar uma saidinha, não tem mal nenhum. Eu traí minha esposa, eu traí meu marido, isso é coisa corriqueira. Eu sou fraco, eu sou falho, a carne é fraca. Não tem problema nenhum de eu cair. Não tem problema nenhum de eu, aqui na empresa, eu fazer uma maracutaia aqui. Deus sabe porque eu estou precisando desse dinheiro. É como alguém que recebe um troco a mais no mercado e diz, eita, como eu estava precisando, Deus é maravilhoso. Pelo amor de Deus. Por favor, né? Por favor. Colocar Deus no meio do pecado, no meio da sua falta de caráter. Isso é mau caráter, né? Devolvo o dinheiro. É mau caratismo, né, meus irmãos? Isso é mau caratismo. Por mais que a gente tivesse necessitado, é mau caratismo. A gente fazer algo dessa forma. Mas é isso é o poder do pecado, meus irmãos. É confusão em nossa mente. É por isso que disse Jesus, olha, só quem vence o valente, ou seja, o pecado, é o mais valente, que se chama Jesus Cristo. Ele é o único que já venceu o pecado e é o único que pode realmente tirar essa confusão da nossa mente e clarear, dizer, olha, você está errado. E se você não se converter, o juízo de Deus virá sobre os seus filhos. Hoje estamos aqui como sentinela, meus irmãos, assim como o Jeremias, como o Miqueias. Hoje estamos aqui como sentinelas, e a gente está dizendo, escutai o som da trombeta, assim como disse Jeremias ao povo. E o povo disse, não escutaremos. É interessante, né, que essa alusão ao sentinela, que o sentinela era aquele que ficava na frente da cidade, né, ali na torre de vigia, observando se o inimigo vinha ao encontro da cidade. E quando o inimigo vinha, ele tocava a trombeta. Quando o perigo era eminente, ele tocava a trombeta. E é justamente o que os profetas estavam fazendo aqui, tocando a trombeta, anunciando que o perigo estava chegando, anunciando que o cativeiro da Babilônia estava chegando, anunciando que a Síria ia invadir. Eles estavam aqui anunciando. Da mesma forma como Noé foi um sentinela na sua época. Anunciando que o dilúvio viria, anunciando que Deus ia
acabar com a terra. E da mesma forma hoje, os crentes em Cristo Jesus são sentinelas que anuncia Jesus está voltando, que anuncia Jesus está voltando como juiz. E muitas pessoas, assim como os israelitas aqui, estão nem aí. Continua fazendo e acontecendo, continua vivendo suas vidas como se não houvesse nenhum sentinela avisando nada. Isso. E não vai, no dia do juízo do Senhor, quando Jesus Cristo em poder e em glória descer para julgar as nações, quando ele vir, hoje ele ainda é Salvador, mas quando ele voltar ele vai ser juiz. Não? Quando ele voltar, não vai voltar para salvar, não sei, para salvar mais ninguém. Porque a igreja dele já vai estar sido arrebatada para os céus. Simplesmente ele vai julgar aqueles que não ouviram o som da trombeta, mas não estavam nem aí. Estavam confusos demais pensando nos seus bens materiais, na sua família, no seu trabalho, na faculdade que tinha que terminar, e simplesmente deixou de ouvir o som da trombeta. Isso é sério, meus irmãos. Então, cuidado, para que você não possa estar confundido com o seu pecado e está tão confundido que acha que está tudo bem, que acha que está tudo certo. Então, reflita bem. E no verso 5 diz assim, ele continua: não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquele que te abraça. Hoje a gente vê aqui, isso aqui é a famosa, os amigos falsos, os falsos amigos. Cuidado. Provavelmente o que acontecia muito lá, e hoje acontece por demais. A gente às vezes confia em amigos, familiares, e muitas vezes somos apunhalados por aqueles que a gente crê, a gente tem a ilusão de que ele é nosso amigo, que não, é meu primo, é minha prima, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha mulher, é meu isso. Não jamais faria algo assim, é meu irmão, meu amigo, tal do peito. E o profeta diz: não confiei no vizinho. Aqui, meus irmãos, não é no sentido que você vai viver uma vida reclusa. Vamos entender bem o que ele está falando. Uma vida de cada um lá, não vem para cá não. Não é isso. Está falando para você, para a gente estar em alerta, estar ligado. Para, como ele diz ali, tenha cuidado no que vocês falam, no que vocês dizem, no que vocês partilham, e com aquele que te abraça. É como aquela questão: meu irmão, corra daquele que só te elogia. Corra daquele que só te elogia, porque esse quer o seu mal. Esse realmente está com o laço espreitando. Essa é a verdade. Eu já passei por isso, o pastor João passou por isso. Acho que você também já passou por pessoas assim. Porque eu tenho amizade com um pastor de muito tempo, de anos. E a nossa amizade sempre foi pautada, e não foi pautada em tapinha nas costas, não. Quando eu creio que ele está errado, eu vou lá, a gente conversa, claro que eu não vou. Aí ele não vai escutar, ele vai sair da tapa. Se for, porque quer ou não, não pode ser dessa forma. Tem que com medida também. Com medida, respeito acima de tudo. Respeito. Mas não deixa de ser falado, assim como ele também fala comigo. Então, a nossa amizade dá certo primeiramente porque Deus está abençoando, está unindo, porque a gente tem esse conceito. E às vezes também você acha que a pessoa errou numa situação e a pessoa não está tão errada como você imagina. Explica direitinho para você aceitar. E você dá à pessoa também a oportunidade dela se explicar, dela falar a versão dela. Então você, como um amigo verdadeiro, você não quer ver a pessoa errando, você não quer ver a pessoa praticando algo errado, ou que não agrada a Deus, ou que vai desagradar as outras pessoas. Mas você vai chegar na pessoa e vai falar.
E a pessoa vai dizer, olha, mas não foi bem assim a história. Como algumas vezes já aconteceu isso entre a gente. Chegar para Anderson, sobre isso aqui e tal. Não foi bem assim. É desse jeito aqui. A pessoa diz, agora eu entendi o que realmente aconteceu. Então você dá a oportunidade da outra pessoa explicar e o outro ser verdadeiro e um ser verdadeiro com o outro. Não ficar como o presbítero Anderson falou, de tapinha nas costas, só dizendo que a pessoa está certo, porque a pessoa se afunda, vai para o inferno e você dizendo que a pessoa está certa. Então você não está sendo amigo da pessoa. Amigo não é aquele que... Então muitas vezes o que acontece também é que tem pessoas que não gostam de ser contrariadas. Aí procura só aquelas amizades que diz o que ele quer ouvir, que ela quer ouvir. Porque não gosta de ser contrariado. Então você também tem que trabalhar isso na sua vida. Essa coisa de você não querer ser contrariado, por que você não quer ser contrariado? Você é Deus? Você é perfeito? O que você tem que você não gosta de ser contrariado? A gente também tem que ser contrariado às vezes. Se eu estou errando, eu tenho que ser contrariado. É algo que eu sempre digo na igreja. Sempre coloco na igreja, mesmo como pastor titular da igreja, mas eu sempre coloco na igreja, se eu estiver errando em alguma coisa, fala comigo, conversa comigo. Me dê a oportunidade de eu me explicar, ou me dê a oportunidade de eu me consertar, que às vezes não cabe nem explicação. Às vezes cabe mesmo é o perdão, é a desculpa, é o conserto. Meu irmão, realmente o que você está falando está certo, eu errei, e vamos prosseguir agora, vamos fazer diferente. Então, isso é uma vida cristã. Se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver bem o que é uma vida cristã. E a vida cristã diz, olha, admoestai-vos uns aos outros, corrigi-vos uns aos outros. Isso é vida cristã. Mas só que aqui, o pessoal aqui, retomando para o texto, o pessoal aqui não era isso que o pessoal queria. E é por isso que o profeta diz, não creias no amigo. Porque na verdade ele não é teu amigo. Na verdade ele está te levando para o buraco. Cuidado com o que você partilha. Às vezes também, meus irmãos. Isso aqui a gente tem que cuidar com o que você partilha. Muitas vezes a gente se adianta, meus irmãos. E acha que fulano, a gente conheceu o camarada, a pessoa um dia desse, meu amigo. Chegado e tal, e a gente compartilha, não sabe, aquela coisa toda. Depois a pessoa se mostra que não era e sai espalhando, e sai aí nos denegrindo, sai contando aquilo que a gente desabafou, porque achando que aquele pessoa era amigo, e a gente fica, poxa, eu pensava que fulano era meu amigo. Cuidado, meus irmãos, com o que você partilha, assim como disse o profeta, cuidado com o que você partilha e com quem você partilha, principalmente. Não é nem o que você partilha, com quem você partilha. Olha, meus irmãos, lembre-se, somos cristãos. A Bíblia é nossa única fé, a nossa única regra de fé e prática. Coloque tudo da sua vida no crivo da palavra de Deus. Seja amizade, seja namorado, ou futuro esposo, esposa, emprego, faculdade, filhos, qualquer coisa mesmo na sua vida, coloque sob o crivo da palavra. O que é que a palavra diz? Mesma coisa com seus amigos, irmão. Você está com uma amizade aí que você acha que é muito boa e tal, não, fulano é meu amigo, é meu parceiro, é esse, aquilo, outro e tal, mas eu conheço esse desse, não, mas eu senti uma afinidade, cuidado. Infelizmente, acontece muito isso com mulher, essa é a verdade, Se esqueça, muitas vezes a mulher se adianta muito nesse quesito, a minha amiga, será? Então, cuidado, crivo da palavra de Deus para tudo. Continuando, verso 6. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai e a filha se levanta contra a mãe. A nora se insurge contra a sogra. E os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Não tem como a gente não fazer o link com Cristo Jesus, Estava exatamente pensando nisso. Eu não vim para trazer união, mas a espada. Divisão entre
pai e filho, mãe e filha, sogro e nora, né? Nora e sogra. Nora e sogra já é antigo, né? E aí também isso é bíblico. Isso é bíblico. E ele finaliza dizendo: os grandes inimigos são dos seus próprios familiares. O que quer dizer com isso, meu irmão? Será que os nossos inimigos são o nosso pai, o nosso irmão, nossa mulher e tal? É isso que ele está falando? Não, meus irmãos. Vamos lá, né? Vamos por parte. Quando ele fala dos grandes inimigos, entenda que isso aqui ele estava falando até de forma escatológica, né? Que vai chegar um tempo assim como... Quando você começa, meus irmãos, quando a sua família, o que mais acontece? A sua família praticamente toda não é cristã e você se converte. Então você vai encontrar grande resistência, porque você, digo que foi assim que foi comigo. Estava nas festas da minha família lá, bebia, fazia aquela coisa toda, aquela algazarra, dançava, aquela coisa. E depois eu comecei a não fazer isso. Então eu comecei a ser julgado, comecei a ser dado como um super crente, o santarrão, parará, aquela coisa outra. E quer ou não, porque havia uma obra maligna ali nos meus familiares, me acusando, porque eles não tinham conhecimento da palavra. Infelizmente tem famílias que até têm conhecimento da palavra, são até crentes e ficam perseguindo um ou outro dentro de casa, porque muitas vezes não faz parte da sua mesma denominação. É triste, mas acontece também. Então, quando ele fala os inimigos são os seus familiares, ele é daqueles que realmente lhe perseguem, não é todos. Há uma ação maligna. Ele fala quando aqueles que estão sendo, tem aquela ação maligna através de ser familiar contra você, dizendo, você é isso, você é aquilo outro, e só quer ser isso. Então, meus irmãos, tenha paciência, ore a Deus, né, para que, assim como os salmistas faziam, né, Senhor, né, ver o que meus inimigos estão vindo contra mim, né, intercede por mim. Então, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, não a nós. Então a gente tem que ter paciência, porque há uma obra maligna em nossos familiares nos perseguindo, falando mal da gente, até amigos. Eu já escutei muito isso também. Não vai durar um mês, 2 meses, aquela coisa. E graças a Deus isso hoje mudou, até porque eu decidi também fazer a coisa certa, né? Eu estava na igreja, mas fazia muita coisa errada. Mas graças a Deus, de uns anos para cá, enfim, o Espírito Santo começou a fazer a verdadeira obra na minha vida. Então, tem que ter cuidado, mesmo, para você não começar, porque a gente fazia parte da igreja onde o pastor da igreja nos colocava contra a nossa família. E pegava esse versículo aqui, né, e trabalhava de uma forma na mente, que fechar a boca do leão, né? Me lembra até uma história de uma jovem aí que dizia que a mãe dela era o leão. Era o leão, ficava, né? Deus ia fechar a boca do leão. E o leão era a mãe dela. Mas por quê? A liderança da igreja, né? O pastor, né? Principalmente o pastor presidente daquela igreja, ele falava dessa forma, porque ele queria súditos, né? Ele não queria servos para Cristo, ele queria súditos. Essa é a verdade. Então, ele criou realmente súditos. Eu era um deles, o pastor era um deles, né? E, até essa jovem que queria que fechasse a boca do leão era uma delas. Mas graças a Deus, essa jovem hoje se converteu, né? Realmente Deus fez uma obra. E hoje, a mãe dela, que é um leão, serve a Cristo junto com ela. Então, por que, meus irmãos? A palavra, né? A verdade realmente foi pregada na vida delas, né? Se houve realmente uma iluminação, a Bíblia clareou a mente sobre essa questão desse versículo. Aquela obra maligna ali, se enxergou aquela obra maligna, e a pessoa começou a perceber que não era o pai, não era a mãe que fazia aquilo outro, era o marido ou a esposa, mas sim o diabo por trás daquilo ali. Então tome cuidado com os meus inimigos. Porque muitas vezes, sabe o que eu vejo aí, pastor, também? Tem muito crente que pede para que o pai, a mãe, persiga ele, né, marido. Não começa a fazer as coisas, os seus deveres em casa. Tem mulher que, né, quando se converte, fala: meu corpo é do Senhor, não vou deitar com esse cachaceiro, com esse não sei o quê.
Não, meu irmão. Não, meu irmão. Desculpe, viu? Ou meu irmão também, se você pensa assim. Você é casado com ela. E se, né, separação por causa disso, você vai estar em pecado. É o que diz, é o que Paulo escreve assim aos Coríntios. Então, cuidado, meus irmãos. Porque Paulo diz, a mulher santa santifica, né, o marido que não é santo. Não, eu me lembro do pastor Marcos sobre isso aí, né, daquele irmão que disse que não ia para a igreja, que já estava salvo porque a mulher dele era cristã e ele já estava santo por causa dela, né? Mas quando Paulo fala santifica, é no sentido tipo, Deus está ali, né? Naquele casamento, naquele ato, porque às vezes as pessoas acham que o ato sexual é do diabo, né? Então, o que Deus fala nos Gênesis é o quê? Ali. Primeiro os animais, né? Multiplicai, né? Aí, depois, quando Adão e Eva, né? Olha, né? Multiplicai-vos, encheis a terra. Sobre essas questões, muitas vezes as igrejas, as lideranças da igreja, já têm culpa também. Muito, né? Porque, por exemplo, eu já fui questionado por uma ex-membra da igreja da gente. Eu fui questionado porque na igreja da gente não tinha muitos cultos, que ela queria mais culto. Bota mais culto, pastor, tem que ter mais culto na igreja. Eu disse, abençoada, a visão da nossa igreja não é ter muitos cultos. Porque a visão da nossa igreja é que você tenha os cultos principais que o cristão precisa, que é oração, estudo da palavra, e o culto dominical para ele adorar, louvar e ouvir a pregação do evangelho. Esses são os cultos principais. Não adianta fazer culto de domingo a domingo ou de terça a domingo e você ficar longe do seu marido, o marido ficar longe da esposa, afastar a família não ter tempo para si, não ter tempo para um lazer, não ter tempo nem mesmo para o culto no lar, que é tão importante. Então, muitas igrejas, infelizmente, estão separando as famílias. E aí a gente vê coisas acontecendo, né? Coisas que são grotescas. Né? Por exemplo, a gente já viu casos de pessoas sair de casa e morar na casa do pastor. Como é que pode um negócio desse, meu irmão? Você fazer a inimizade de uma mãe com a filha, ao ponto da filha sair de casa e o pastor acolher de boa, né? Adolescente e tal, vem para cá. Que é isso? Então, tudo isso tem que ter limite, tem que ter coerência e tem que ter equilíbrio. O que está faltando é equilíbrio. Então, é como a gente tem que frisar isso aqui. Quando diz que os inimigos serão da própria casa, é porque pessoas vão ficar contra aquele que vai servir a Deus. Mas aquele que vai servir a Deus não deve ficar contra essas pessoas. Muito pelo contrário, deve fazer o papel de esposa, deve fazer o papel de marido, deve fazer o papel de filho para ganhar essas pessoas para Cristo. E em um dado momento, essas pessoas podem até não ser ganhas para Cristo. Mas em um dado momento elas vão ceder no sentido de dizer, não, fulano entrou para a igreja, mas nunca me desprezou, nunca me desdenhou, me respeita. Quando ele entrou para a igreja, passou a me respeitar mais ainda. Quando um jovem mesmo se converteu na nossa igreja, há uns anos atrás, e a mãe dele veio me agradecer. Porque ao invés dele estar distante dela, e ele estava na adolescência, ele já estava querendo ficar distante dela, lá no mundo, quando ele estava no mundo. Quando ele entrou para a igreja, eu incentivei ele a ficar mais próximo da família, mais próximo da mãe. E a mãe dele não gostava de crente, não gostava de igreja. Mas chegou um ponto que a mãe dele veio me agradecer. Ela nunca tinha pisado num culto evangélico. Pisou lá na igreja, participou de uma ceia natalina lá, teve um ano que ela rompeu lá com a gente. Por quê? Porque ela viu nele um respeito, uma obediência, ela viu ele estudando,
ela viu ele se esforçando, ela viu ele trabalhando, ela viu ele saindo de más companhias. Então, é esse testemunho que o evangélico tem que dar. Não é o testemunho de desprezar a família, de guerrear contra a família, de ser inimigo da família. Verso 6, chegou de... já falei, né? E no verso 7, né? Do 1:6 a gente finalizou a primeira parte, que foi o desabafo, né? Do profeta em relação à situação toda do que estava acontecendo. E aqui ele finaliza, meus irmãos, né? Dizendo: contudo, quando a mim, né, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Deus, o meu Salvador. O meu Deus ouvirá a minha oração. Ou seja, meus irmãos, ele fala, diante disso tudo, desse quadro que está aqui em Israel, tudo que eu falei aqui, ele não se abateu diante disso. Por que ele não se abateu, meus irmãos? Porque eu depositarei a minha confiança no Senhor. É a única forma que ele podia de não esmorecer diante daqueles problemas, diante daquilo que ele estava vendo, os seus irmãos se defiando, seu pai, sua mulher, não sei, sua mãe, seus parentes, amigos, se perdendo no pecado. Só existe uma forma, é depositar confiança, depositei de confiança. Assim como a gente lembra lá, né, de Abacuque, capítulo 3, né, do 17 ao 19, quando ele fala, né, ainda que a figueira não floresça e não haja, né, uvas na videira, mesmo que falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Então, assim como, se você ler, a gente vai chegar lá em Abacuque, a gente vai ver o porquê Abacuque. A gente só pega essa parte aqui, maravilha, tá, Abacuque claro, é o nome dele. Abacuque é o cara, Abacuque é não sei o quê. Não, meu irmão, você vai ver que não foi logo que ele chegou a essa conclusão. Porque, meus irmãos, a gente aprende aqui, assim como Miqueias, que estava nesse desabafo, nessa tristeza de ver que de ali, que, meu irmão, nós que servimos a Cristo, vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por momentos que vamos nos entristecer, vamos nos abater. Por quê? Principalmente quando você quer pregar a verdade, quando você realmente quer viver, quer viver Cristo, tudo vai ficar mais difícil, meus irmãos. Se não foi fácil para esses homens aqui, que estão anos-luz, em retidão dentro de gente, quanto mais para nós, meus irmãos, que fazemos parte da pior geração, como disse o pastor Paulo Júnior. Quanto mais para nós, meus irmãos. Então, o que a gente não pode como é que se diz? Continuar, dar vazão a essa frustração, a esse desânimo que a gente olha assim, poxa, tá gritando, faço tanto isso, aquilo, outro, assim como, como o profeta Miqueias, como uma pessoa que tem fome, fui lá pegar algum fruto, estava sem fruto, sem nada. Hoje, meu irmão, a gente está vivendo isso aí, a gente está pegando aqui, aquilo outro. E muitas vezes quando a gente vai ver o nosso vídeo, tem uma pessoa assistindo, tem duas, às vezes nenhuma. Vocês acham que não entristece? Claro que entristece, meus irmãos. Você não acha que entristece quando a gente se prepara para uma pregação, quando vai ver poucos estão prestando atenção, ou pelo menos ficam prestando atenção, mas na semana começa a fazer tudo errado do que foi dito no púlpito? Isso entristece, mas o que a gente tem que fazer, meus irmãos? O que disse aqui, deposite sua confiança no Senhor. É nele, meu irmão, que vem. Não é de outro que vem. E do verso 8 ao 13 a gente vê aqui o povo em si,
foi clareado o pecado na mente dele, o povo se reconhecendo do seu pecado, reconhecendo porque estava indo para o cativeiro, né? E o profeta aqui, suas visões, a profecia, né? Mostrando que teria o ressurgimento, né, de Israel depois do cativeiro. Diz assim: ó minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça. Embora eu tenha sim caído, me reerguerei, ainda que esteja vivendo em trevas, e Yahvé, o Senhor, haverá de ser minha luz. Compreendo que devido ao meu pecado contra Yahvé, devo suportar a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça meu direito. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão. Tu que me questionaste, onde está o Senhor teu Deus? Agora serão os meus olhos que contemplarão a tua queda. Eis que ela será pisada como barro das ruas. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará. O dia em que as minhas fronteiras serão ainda mais ampliadas virá em breve. Naquele dia virão a ti gente da Síria e das cidades do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates, de mar a mar, de montanha a montanha. Mas a terra será entregue em destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto das suas más ações. Então, aqui o profeta começa a expor que terá salvação para o povo hebreu. E mostra que eles vão compreender por que foram para lá. Foi por esses pecados. E que vão suportar a ira de Deus ali, aqueles tempos, 70 anos de cativeiro, até que Deus restabeleça o seu direito. E apresente a sua defesa. Então, o profeta fala aqui que vai se inverter. Né? O povo, porque o povo babilônico ele gostava muito de ferir o povo hebreu com isso. Né? Não está o teu Deus. Um Deus que permite que a gente leve vocês cativos. Que Deus é esse e tal? Mas eles viram o poder de Deus na Babilônia, nos acontecimentos. Eles viram, né? Depois que eles caíram, né? O povo hebreu caiu, quando assumiu os médios, os persas, ali, e se inverteu. O povo hebreu começou a ver a desgraça do povo da Babilônia, né? Que se arrotava tanto, né? Somos uma nação mais poderosa, conquistamos vocês, aquilo outro, mas conquistaram porque Deus assim o permitiu. Se Deus não permitisse, meu irmão, não ia tocar num fio de cabelo nem sequer um animal do povo hebreu, se Deus não assim não permitisse. Então ele começa a falar, né, aqui, e que vai chegar o dia que vai restabelecer os muros aqui. Há um debate aqui nessa questão, né, que os dispensacionalistas entram aqui nessa questão como escatológica. Dá a entender realmente que é realmente um pouco escatológico aqui, né, reerguer, quando a gente vê no verso 9 que fala, né, apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então a gente pensa, né, no Cristo que vai nos justificar, né, mais na frente, que vai, quer dizer, já somos justificados, que vai nos apresentar como igreja imaculada diante de Deus ali. Então, né, tem alguma vez realmente alguma coisa, algo escatológico, mas claro que a gente pode trazer isso aqui, reerguer os muros, né, quando a gente lembra lá de Neemias, quando ele volta para, né, restabelecer os muros. Alguns comentaristas falam também que isso aqui pode ser que esteja falando sobre os macabeus, que realmente tiveram, quando ele fala essa questão de expandir, né, de ampliar as suas fronteiras, os macabeus fizeram isso aí, né? Ou pelo menos tentaram por um tempo, né, até conseguiram, depois foram realmente extintos, digamos assim, ali, né, por outras nações. Então, aqui ele fala sobre a questão do povo vai entender por que foram para cativeiro, fala, né, mas que depois o Senhor vai estabelecer, porque Deus deu o prazo, né, 70 anos, e foi com 70 anos, né, Axerxes, né, libertou o povo de lado da Babilônia.
E do 14, meus irmãos, ao 20, a gente vai ver aqui a oração de Miqueias por misericórdia de Deus, né? Pelo seu povo, por ele e pelo seu povo. Que diz assim: pastoreai, pois, o teu povo com o teu cajado. O rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens no Carmelo. Permita-o pastar em Bazã, em Gileade, como nos tempos de outrora. Sim, como os dias em que deixaste o Egito, ali eu te revelarei as minhas maravilhas. Falando sobre o êxodo, sobre a saída lá. As nações verão tudo isso e se envergonharão, desposadas de todas as suas glórias e poder. Colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. Lamberão o pó da terra como a serpente. Como animais que se arrastam pelo chão, sairão tremendo dos seus esconderijos e virão à presença de Yahvé, nosso Deus, com grande temor e tremor, e tomadas de medo reverenciarão. Quem é, pois, compatível a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão dos remanescentes da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em algumas versões, no mar do esquecimento. Mostrarás a tua lealdade a Jacó e o teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim prometesse sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Meus irmãos, aqui a gente vê a oração de Miqueias, digamos, relembrando a Deus não, né? Mas uma oração de nosso Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor nos tirou do Egito, nos libertou. O Senhor fez sinais e maravilhas. Faz como antes, meu Pai. Tem misericórdia, perdoa o nosso pecado, porque eu sei que o Senhor é um Deus que nos perdoa e não lembra mais, não prospera, não passa na nossa cara mais. Realmente joga no mar do esquecimento, esquece aquilo que a gente fez. E o Senhor não permanece irado para sempre. Ao contrário, o teu prazer é amor, é amar o teu povo. Então ele está orando nesse sentido, pedindo que Deus, Senhor, estabelece a tua misericórdia, porque precisamos da tua misericórdia. Né, pela misericórdia, pelo amor de Deus, né, porque ele sabia que o que viria era resultado da justiça de Deus, mas ele estava ali clamando, intercedendo pelo povo. Mesmo o povo não merecendo a intercessão dele, mesmo o povo não merecendo essa oração, mas ele estava ali clamando, pedindo a Deus pelo povo. Né? Assim a gente lembra também, né, das vezes que Moisés intercedeu pelo povo, né? Quando sai ali do Egito e o povo começa a aprontar, né, fazer bezerro de ouro, aquela coisa toda. Abraão, né, já tinha... E Deus ali intercede e Moisés intercede pelo povo a Deus, né, pedindo a Deus que não... Porque Deus ia destruir o povo, ia fazer de Moisés uma grande nação. Afasta Moisés, para que a minha ira, né, os consuma. É mesmo assim o que Deus disse para Moisés. E Moisés ali, né, aplacou a ira, né, do Senhor. Né? Mas Deus, o que é que vamos dizer? Tirasse do Egito para matar no deserto? O Senhor é um Deus de misericórdia. E Deus é bem explícito, né? Por causa de ti, né? Por causa de ti, eu não vou matá-los, né? E nem minha presença vai mais com vocês, né? Moisés intercede novamente ali para que, se o Senhor não estiver conosco, não vou dar um passo sequer. Um passo sequer, porque sabia da importância que o poder do povo não era do povo, era o seu Deus, né? Era aquele que ele servia. Então, meus irmãos, finalizamos esse capítulo 7 e finalizamos o livro do profeta Miqueias. E só relembrando algumas aplicações que a gente já aplicou aqui no meio, que primeiramente a primeira aplicação, no verso 7, que diz, né,
depois de ver toda aquela desgraça, né, aquela tristeza, né, ele não se abate, ele diz: eu, porém, depositarei minha confiança no Senhor. Meus irmãos, deposita a sua confiança. O tempo está difícil, está de escuridão, está de incerteza, a gente não sabe, muitas vezes sai para trabalhar, não sabe se vai voltar, né, não sabe se vai ser demitido hoje ou não sabe se vai ser contaminado pelo coronavírus, vai morrer ou não. Nós não sabemos, irmãos. Vivemos realmente num momento muito difícil, momento onde a gente fica revoltado com as decisões que são tomadas contra o povo. A gente vê aí, né, os juízes tomando decisões extremamente erradas para dar o direito ao ladrão, ao bandido mesmo. Isso revolta, mas, meu irmão, deposita a tua confiança em Deus. Não deposite naquele político que você acha que vai dar certo, que esse é o cara. Não, irmão. Ele é falho como eu e você, mas o Senhor, ele é fiel. O Senhor, como Moisés escreve lá em Números, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Então, e a segunda aplicação, meus irmãos, é que no verso 9, assim como o povo, compreendo que devido ao meu pecado, meus irmãos, então, às vezes, como o pastor também falou aqui, um pouco, mas a gente fica para dar uma de doido, né? Faz as coisas e fica, por quê? Por quê? Porque eu não sei nada disso não. Não sabe, será, meu irmão? Então, medite nisso, né? Compreenda que muitas coisas que você está passando, que a gente passa, é coisas que a gente plantou. Coisas que a gente realmente merece passar por aquilo ali, porque plantamos. Nosso Deus é justo. Então, compreenda, muitas vezes o que você está passando não é uma coisa, uma obra do maligno, não é o diabo, não sei o quê. Nem sempre, meu irmão. Nem sempre. Muitas vezes, não, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes são obras minhas, são ações malignas que eu fiz e que agora simplesmente eu estou colhendo. Então, lembre-se, compreenda o que está acontecendo na sua vida. E o terceiro, destaque aqui, não sei se o pastor vai aplicar mais algum aqui, é no verso 18, que é maravilhoso, quando diz, esse que tu não permanece irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno, isso é uma palavra maravilhosa mesmo, teu prazer eterno é demonstrar teu amor. Então, meus irmãos, o prazer de Deus é demonstrar, eterno, o seu amor. Entende? É nessas pregações de que posso fazer qualquer coisa, não. Como a gente falou, o amigo mesmo, quem ama é aquele que te repreende, meu irmão, quando você está errado. Então, Deus mostra o seu amor, principalmente mostra o seu amor quando Ele nos corrige, meus irmãos. Porque esse é o desejo dEle. Como fala aqui, teu prazer, é prazer de Deus, meus irmãos, nos amar. E nos amou tanto, mas tanto, de uma tal maneira, como escreveu o apóstolo João, que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele deposita a sua confiança, que nele medita que merecia ser o inferno, que compreendeu que sem Jesus não é nada, para que a gente creia nele e receba a vida eterna, como nós recebemos. Assim eu creio. Então, meus irmãos, esses são os meus destaques. Eu não sei se o pastor tem algum para completar ou quer falar alguma coisa aí. Só fazendo uma ponte, da questão que a gente falou aqui sobre a intercessão de Miqueias. Miqueias foi intercessor, mas mesmo ele sendo intercessor, Deus mandou o juízo para o povo. E por quê? Porque Miqueias ele não tinha a capacidade de Cristo. Cristo hoje, a palavra diz que o nosso intercessor hoje é Cristo. E a palavra diz que ele vive sempre para interceder pelos seus. E Cristo tem a capacidade de fazer com que a ira do Senhor não seja derramada sobre nós. Porque a ira do Senhor já foi derramada sobre ele. Ele já recebeu o castigo no nosso lugar. Por isso,
ele tem condições plenas de interceder por cada um de nós e nós não venhamos a receber a ira do Senhor que está breve, que está próxima de acontecer. Mas você tem que estar com Cristo para que a ira do Senhor não venha sobre você, sobre a tua vida. A ira, Jesus, né, aplacou a ira de Deus sobre aqueles que creem no seu Filho, para que todo aquele que crê não pereça. Não sobre todos, meus irmãos. Não sobre todos, ou seja, pode ser alguém interpreta achando que a gente está pregando que o universalismo é universalismo. Achando que não é. A gente está dizendo que aqueles que creem em Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, foi aplacado a ira. Não vamos beber da taça da ira de Deus que virá sobre as nações, como a gente leu aqui. Mas aqueles que, as nações pagãs, virá a ira do Senhor. Então aqueles que não ouviram a trombeta, não quiseram se consertar, vai sim cair. A taça vai ser derramada sobre as nações que não quiseram nada com Deus. Então, meus irmãos, finalizamos aqui. Obrigado por sua paciência e que você possa meditar, possa compartilhar esse estudo com outras pessoas. Como disse o pastor no começo, foi bem proveitoso. Até nos estendemos mais um pouco, mas eu acredito que foi pertinente a gente se esticar mais aqui. Pela importância do capítulo, né? De todo o livro, eu acredito que o capítulo assim, mais importante foi esse, né? Porque trouxe uma realidade, uma atualidade e uma profundidade muito grande. Né? Isso. Então, semana que vem, se assim o Senhor Jesus permitir, estaremos começando com o profeta Naum. Então, que você possa estar conosco semana que vem, domingo, nosso culto, lembrando para a igreja, os membros da igreja, domingo a partir das 7 da manhã, nossa consagração. Não esquece, tá? Todo segundo mês, consagração. Então, você já sabe como é, né? Se tiver alguma coisa, um cuscuzinho, bolo, pãozinho, queijo, suco, então traga para que a gente possa dividir. Depois, se não tiver, venha também do mesmo jeito. Também. Mas o importante é estar aqui, juntos, reunidos, para nos consagrarmos ao Senhor. Então, meus irmãos, é isso. Por hoje é só. O pastor vai orar e vai dar a bênção apostólica. E por aqui eu me despeço. Amém. Vamos ficar na paz, né? Pai, obrigado por esse estudo, a qual nós aprendemos muito, Senhor, nessa noite. Ó Senhor, que a Tua palavra, ela venha a entrar na nossa mente, no nosso coração, e que possa produzir bons frutos, porque a Tua palavra é a boa semente, Senhor. Abençoa aqueles que estiveram assistindo, aqueles que ainda vão assistir. Abençoa a todos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, que possa haver comunhão entre as famílias e comunhão nas igrejas, em nome de Jesus, Pai. Abençoa. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.